Oi, internet, Rogério aqui e hoje nós vamos falar sobre limites. Era algo que eu tava pensando semana passada, depois que eu tinha postado o último vídeo, e eu pensei hoje em um tema, lembrei de um acontecimento que rolou comigo um tempo atrás e você precisa ouvir. Talvez tenha até acontecido com você alguma coisa parecida. E sim, todo mundo acha que sabe impor limites e não sabem. Até porque todo mundo joga aquele otário que não impõe limites, todo mundo faz o que quiser com ele, trata ele da melhor e pior forma possível quando quer e quando não quer também. Mas a pessoa que julga não faz isso direito também, e eu também não sei fazer direito, e enfim, ninguém aqui sabe, não precisamos ser hipócritas nesse vídeo, certo? Então assim, eu tava com esse pensamento e hoje eu peguei e falei, não, eu vou fazer um vídeo sobre isso. E eu queria começar já contando essa história, né? Meio que no improviso esse canal. Mas há um tempo eu tinha uma amizade que era muito importante pra mim. Eu fazia muita questão por essa amizade. Acho que todo mundo já teve alguma amizade parecida em relação a isso. E sempre que acontecia alguma coisa, eu tentava entender o que tinha dado errado. Eu conversava, eu pedia desculpas. Quando achava que precisava, eu mudava até meu jeito de agir. E hoje eu acho isso uma bizarrice. Eu me acho muito otário. Mas eu acreditava que se eu fizesse a minha parte direito, a relação ia um dia entrar nos eixos e tudo seria calma, aquela paz com aquele pensamento positivo que todos nós temos quando pensa em fazer alguma coisa pra agradar o próximo, né? Enfim, só que isso nunca acontecia. Eu ajustava um comportamento e surgia outro problema. Eu cedia numa coisinha e no mês seguinte tinha outra exigência, e eu me policiava pra não incomodar e mesmo assim, de algum jeito, eu continuava incomodando essa pessoa. E eu, ingenuamente, achava que tudo isso seria resolvido na paciência. Pois eu tinha lido que ninguém vencia o homem paciente, ninguém ganha do homem paciente. Eu abrindo meu coração, de verdade, achava que era maturidade, mano. Eu, de verdade, achava que tudo isso que eu tava fazendo era atitude de alguém maturo. Não, eu tô tendo muita maturidade pra alguém da minha idade. Eu achava que eu sendo o bom, o que entende, o que não desiste fácil, eu resolveria o problema. Só que não era nada disso. Era eu confundindo empatia com uma disponibilidade infinita, e é sobre isso que nós falaremos hoje. Porque a gente cresce ouvindo que empatia é uma virtude. E realmente é, mas ninguém te explica direito onde a empatia começa e onde ela vai terminar. Ninguém te ensina que dá pra entender o lado do outro e mesmo assim pegar e falar, não, eu acho essa situação uma merda e eu vou falar não. A gente aprende que empatia é se colocar no lugar do outro, só que na prática muita gente transforma isso em eu tenho que aceitar qualquer coisa que o outro fizer porque eu entendo o motivo dele. E não, isso não é a mesma coisa, eu descobri isso da pior forma possível. Entender o motivo de alguém não te obriga em nenhum nível a aceitar aquele jeito pra sempre. Você já parou pra pensar nisso alguma vez na tua vida? Porque eu ficava tanto tempo tentando entender o outro lado que eu esqueci de perguntar pra mim mesmo. E o meu limite? Até onde eu tô disposto a ir? O que pra mim já é demais. Eu simplesmente não tinha resposta pra essas perguntas porque eu nunca tinha me permitido pensar nelas. Cara, é muito louco isso que eu tô te falando. Presta atenção, isso não é sobre uma amizade específica. Isso é sobre um padrão que se repete em várias áreas da tua vida. No trabalho você aceita limpar o chão sem ser sua função. Aí você vai lá, faz um favor, porque pediram ali, faz esse favorzinho pra mim. Pra não parecer grosseria. Na família você engole um comentário de um tio seu, de um primo, da sua avó. E aí você aguenta mais um comentário, e mais um, porque é assim mesmo, faz parte. Num relacionamento, você aceita coisas que te incomodam várias vezes porque tem medo de parecer difícil. E cada sim desse, individualmente, parece pequeno. Mas eles vão se empilhando, se empilhando, se empilhando. E aí, um dia, você vai explodir e as pessoas ao seu redor vão ficar muito surpresas. Nossa, não sabia que isso te incomodava tanto. Mas incomodava, desde sempre, só que você nunca abriu a boca pra falar. E veja, aqui entra uma coisa que eu vou ser bem direto na forma que eu vou falar isso, porque eu não sei como suavizar. A culpa não é só de quem ultrapassa o seu limite. A culpa também é sua de que nunca colocou um limite nessa situação toda. Parece desconfortável de ouvir isso, porque quando eu parei pra pensar, essa madrugada mesmo, eu botei a cabeça pra dormir e pensei, mas a culpa também é minha, a culpa é minha, boa parte da culpa é minha. Porque é muito mais fácil colocar toda a responsabilidade no outro. Ele é folgado, ele é abusado, eles não me respeitam, nossa, como ele é tóxico. E de verdade, às vezes isso é verdade,
Pois existem gente assim mesmo. E a vida é isso. Mas quantas vezes você deixou passar? Quantas vezes você disse, não, tá tudo bem, irmão, fique em paz. Quantas vezes você riu daquela maldita piada que te ofendeu e você sabe que te ofendeu? Ô, irmão, não adianta meter, não ofendeu tanto assim não, porque você sabe que ofendeu. Só não falou nada pra não criar um climão, pra não ser o cara que pega ar fácil. Porque cada vez que você faz isso, você tá ensinando o outro sem querer que aquilo pode acontecer de novo e se repetir pra sempre se você não fizer nada. E é aí que depois de tudo isso, eu vou voltar pra minha história daquela minha amizade. Porque no fim, eu percebi uma coisa que doeu muito, mas foi importante. Eu não estava sendo um bom amigo por aguentar tudo aquilo. Eu estava sendo conivente com um jeito de me tratar que eu, no fundo, nunca concordei e até hoje eu não concordo. E o pior, sendo burro na minha situação, confundia isso com lealdade. Ai, gente boa não desiste de amizade, gente boa entende, gente boa tá lá, sempre não importa o que aconteça, só que existe uma diferença enorme entre estar presente e se apagar para caber numa relação. E foi só isso, quando eu comecei a colocar limite, que aquela relação de fato, ela mudou. Mas não pra melhor. No sentido de, ai não, agora ficou tudo perfeito. Ela mudou, porque pela primeira vez ficou claro o que aquela pessoa realmente queria de mim. E sinceramente, não era alguém que estava me manipulando, eu não fui vítima de nada, beleza? Mas veja, era só um espaço que eu ocupava sem reciprocidade nenhuma. E é isso que colocar limite faz. Ele não conserta tudo, mas ele revela as coisas de forma tão clara quanto encarar uma lâmpada de LED no escuro, na cozinha, daquelas bem brancas mesmo, sabe? Porque enquanto você aceita tudo sem nunca dizer não, você nunca vai saber de verdade quem tá do seu lado por querer. E quem tá do seu lado só porque você nunca colocou nenhum limite pra ele. E agora eu vou falar mais uma coisinha que me incomoda muito. Colocar limite nunca vai ser sobre o outro. É sempre sobre você, amigão. Porque toda vez que você aceita algo que te machuca, só pra evitar desconforto, só pra você... Ai, não, eu sou assim mesmo, eu sou legal, eu sou da paz. Você tem que se perguntar, se isso se repetir ano após ano, vai construir uma relação péssima com você mesmo ou com a outra pessoa. Porque você aprende a se ignorar, aprende a engolir, aprende a se colocar em último lugar sempre, automaticamente, sem nem perceber que tá fazendo isso. E aí quando alguém pergunta, o que você quer, amigão? Como você quer que eu te trate? Você não sabe responder, porque você desacostumou de perguntar isso pra si mesmo. Então talvez colocar limite não seja no fundo sobre a outra pessoa que estamos aqui pensando, ou na minha amizade, ou na tua amizade, ou no seu tio, ou na sua namorada. Talvez seja sobre você repreender o que a sua vontade também importa. E olha, eu não vou fingir que isso aqui é um bagulho fácil, que não, basta querer. Dizer não dá medo, é óbvio que dá medo de perder gente, dá medo de parecer chato, dá medo de virar aquele cara que reclama, que cria caso, que não é mais o mesmo de antes, que fica pegando ar fácil. Mas meu amigo, a pergunta que eu te faço é, vale mais a pena manter uma relação inteira baseada no fato de você nunca discordar de nada? Ou vale mais a pena arriscar um desconforto agora e descobrir se aquela relação sobrevive quando você também tem voz? É o corno autoritário de que você sempre vai ceder se você ficar sendo zoado, ficar sendo maltratado e aceitar tudo. Colocar limite não é sobre ficar frio, distante ou parar de se importar com as pessoas. A gente tem que evitar também esse papo de pessoa burra que aplica isso achando que é o Tommy Shelba no TikTok porque viu um vídeo. Você pode continuar empático, você pode continuar entendendo o lado das pessoas, você pode continuar sendo essa pessoa gentil que você é. Só que empatia com o outro não pode significar o abandono de si mesmo. Dá pra entender porque a pessoa agiu daquele jeito, na raiva, no calor do momento, e ainda assim dizer, eu entendo, mas eu não vou aceitar esta merda mais. Dá pra gostar de alguém e ainda assim dizer, até aqui ó, meu filho, até aqui. E não mais que isso, eu vou aceitar. Depois disso, acabou nossa conversa, não vou aceitar mais isso. Essas duas coisas não se cancelam, elas podem existir juntas. E talvez o verdadeiro amadurecimento não seja aprender a aceitar mais coisas. Seja aprender a reconhecer com clareza o que você não vai mais aceitar. Porque eu acho que quase todo mundo já trocou aquele limite pela paz de outra pessoa. Você não precisa aceitar tudo para ser alguém bom. Às vezes o gesto mais maduro que existe é simplesmente dizer não.
Dá o like, se inscreve aí no canal, comenta aí se você tá passando por algum momento, tamo junto. Se você quiser, se você não quiser também, valeu, é nóis.